Olá, estudantes da primeira série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Nelinha de Língua Portuguesa e neste vídeo nós vamos falar sobre biografia. Mas antes de irmos aos conteúdos, vamos cumprimentar o nosso intérprete Ézio. Tudo bem, Ézio? Vamos lá? Os nossos objetivos: ler e interpretar a biografia de Gregório de Matos, reconhecer a importância dos escritores para a literatura, reconhecer o contexto de produção das obras. Você conhece esse autor? Será que você conhece as obras dele? Que tal ler a biografia desse grande expoente da literatura brasileira? Então vamos falar um pouquinho sobre o próprio Gregório de Matos no E-Biografia. Gregório de Matos, de 1636 a 1695, foi o maior poeta do barroco brasileiro. Desenvolveu uma poesia amorosa e religiosa, mas se destacou por sua poesia satírica, construindo uma crítica à sociedade da época, recebendo o apelido de Boca do Inferno. Então, por ele ter essas obras de críticas satíricas, irônicas, e ele não tinha papas na língua realmente, ele falava mesmo através de suas obras, ele foi conhecido com este apelido, o Boca do Inferno. Vamos para a primeira atividade em relação a esse trecho. Por qual motivo Gregório de Matos recebeu o apelido de Boca do Inferno? Vamos contextualizar ali, eu volto já já comentando aqui essa questão com vocês. Então, estudantes, gravou o que nós conversamos ali? Por que ele foi reconhecido como Boca do Inferno, né? Olha que apelido.
porque sua poesia era cheia de sátira, ou seja, uma poesia de crítica, cheia de sarcasmo, ironias em relação à sociedade da época. Então, como eu falei, ele não media as palavras, ele falava assim, em forma de poesia, né, que é o que ele usava, a sua obra, para criticar a sociedade da época. Gregório de Matos Guerra nasceu em Salvador, a então capital do Brasil, na Bahia, no dia 23 de dezembro de 1636. Filho de pai português e de mãe brasileira, foi criado no meio de uma família rica e influente de senhores de engenho. Foi aluno do Colégio da Companhia de Jesus, onde estudou humanidades. Então, apesar de ele não ter papas na língua, ele estudou ali num colégio, né, religioso, cristão. Ao terminar o curso em 1652, Gregório de Matos seguiu para Portugal. Em 1653, ingressou na Universidade de Coimbra, onde cursou Direito. Depois de formado, exerceu o cargo de curador de órfãos e de juiz de Alcácer do Sal, no Alentejo. Nessa época, escreveu seus primeiros poemas satíricos. Em 1678, ficou viúvo e recorreu ao arcebispo da Bahia para voltar ao Brasil. Então, ele estava ali, né, exercendo a função dele em Portugal e pediu para voltar ao Brasil. Vamos para a segunda atividade? Essa segunda parte da biografia traz mais informações sobre o biografado. Como era a família de Gregório de Matos em termos de posses? Qual era o motivo, por qual motivo ele foi para Portugal? Você gostaria de estudar fora do país? Qual? Pensa um pouquinho nessas questões que eu volto já já respondendo aqui com vocês.
Então, estudantes, por que então, né, Gregório de Matos foi para Portugal, né? Por qual motivo? Como era a família dele? Vamos ver aqui. Uma família rica e influente, foi isso que nós vimos na biografia, né? Que a família dele realmente era de posses. Então, por que ele foi para Portugal? Para estudar direito, como era de costume na maioria da época. Então, as famílias ricas, abastadas, né, mandavam sim os seus filhos para outro país, no caso Portugal, ali para Coimbra, estudar direito. Aqui é uma resposta a uma questão pessoal, né? Você gostaria de estudar fora, se tivesse oportunidade? Eu acredito que a maioria de vocês sim, né? Até pela questão, né, da troca de conhecimento, de outra cultura, a questão do currículo também, a questão do intercâmbio que você poderia fazer com outros países, né? Então tem muitos brasileiros sim que gostariam de estudar fora do país e que vão e que estudam, que se esforçam e se formam sim, e às vezes ficam até, dão continuidade ali morando e trabalhando em outro país. Uma dica bem bacana aqui. O apelido. Em 1681, Gregório de Matos estava de volta a Salvador como procurador da cidade, junto à corte portuguesa. Levava uma vida boêmia, escrevia versos e sátiras, gozando de todos, sem poupar as autoridades civis e eclesiásticas da Bahia. Então aqui, gente, ele volta, né, já junto à corte, junto à nobreza, levava uma vida boêmia, ou seja, sem regras, né, de muitas noites, muita bebida, então assim que ele vivia. E ele escrevia mesmo, sem se preocupar se ele estava escrevendo das autoridades, ou seja, dos próprios membros das igrejas, né, da questão dos padres, enfim. Recebendo o apelido de Boca do Inferno. Então, por isso, devido a esta forma de escrever, né, sobre as altas autoridades, sobre o clero, sobre a igreja, ele recebeu esse apelido e, infelizmente, né, ele não era muito querido por todos. Embora Gregório não fosse padre, o arcebispo Dom Gaspar Barata fez dele um vigário-geral da Bahia, a fim de ocupar o cargo de tesoureiro-mor da Sé. Uma forma de dar maior compostura ao bacharel Gregório, já que sua língua virulenta criava terríveis inimigos. Então ali um membro da igreja deu a ele um cargo, né, na própria igreja, para ver se ele, né, reprimia um pouco essa língua, né, e os inimigos também que ele estava fazendo. Com a morte de Dom Gaspar em 1686, e por se negar a receber ordens sacras e de vestir o hábito, Gregório de Matos perdeu o cargo de tesoureiro-mor e voltou a exercer a advocacia. Casou-se então com Maria dos Povos, com quem teve um filho. Em 1694, por suas críticas às autoridades da Bahia, acabou sendo deportado para Angola. Em Angola, Gregório de Matos tornou-se conselheiro do governo e, como recompensa por serviços prestados, obteve autorização para voltar ao Brasil, mas não para a Bahia. Então ele foi convidado, né, para se retirar, ele foi para Angola, lá também ele exerceu um alto cargo e assim ele pôde depois voltar para o Brasil, mas não para a sua cidade, para a sua terra, Bahia. Vamos para a terceira atividade aqui. Releia as duas expressões retiradas do texto, junto à corte portuguesa e vestir o hábito. Levante hipóteses. O que significam no contexto em que vivia Gregório de Matos? Então, o que significa isso, né? Junto à corte portuguesa e vestir o hábito. Segundo o contexto da biografia, qual o efeito de sentido que tem no texto? Pensa um pouquinho que eu volto já já para responder essa questão com vocês.
Então, estudantes conseguiram ali levantar as hipóteses do que significa dentro do texto, no contexto, junto à corte e vestir o hábito? Junto à corte portuguesa significa junto aos nobres, pois o Brasil da época ainda era colônia de Portugal e obedecia ao rei. Então aqui quer dizer que ele voltou junto à nobreza, que na verdade é de onde ele veio também, né? Já vestir o hábito pode ter o sentido literal de usar as vestes do padre. Então, aquela roupa que os padres usam, as freiras, se chama hábito, pode ter nesse sentido. Ou no sentido figurado de assumir compromissos de um padre. Então, vestir o hábito também significa, além da roupa, é assumir os compromissos que os padres têm. Como Portugal era de predominância católica, no Brasil a igreja também tinha bastante autoridade. Vamos aqui à última poesia. Em 1694, está de volta ao Brasil e foi viver no Recife, Pernambuco, longe das perseguições que lhe moviam na Bahia. Embora proibido judicialmente de fazer suas sátiras, Gregório de Matos faleceu na cidade do Recife, no dia 26 de novembro de 1695. Arrependido e reconciliado com a igreja. Na hora da morte compôs o soneto a Jesus Cristo. Então, no final da vida, ele se arrependeu ali de longas poesias, que ele fazia duras críticas, né, à sociedade, às autoridades, à igreja, e ele até compôs um soneto, né, um poema. O soneto é um poema técnico, né, que ele é composto ali por 14 versos, 2 quartetos e 2 tercetos. Então ele fez esse soneto aqui em nome, né, que soneto a Jesus Cristo. Morreu convertido. Vamos lá. Gregório de Matos deixou uma obra poética vasta, mas não teve nenhum livro publicado em vida. Suas poesias foram publicadas em 6 volumes, entre 1923 e 1933, com o título Obras de Gregório de Matos. Em 1970 foi publicado Poemas Escolhidos. A produção poética de Gregório de Matos pode ser dividida em 3 linhas: religiosa, a gente viu que ele até fez um soneto ali para Jesus Cristo; satírica, onde faz as críticas, né, com relação à própria igreja, às autoridades; e amorosas, que são poemas ali com cunho amoroso. A poesia barroca de Gregório de Matos. A poesia religiosa de Gregório de Matos é sempre a poesia do pecador que se ajoelha diante de Deus com um forte sentido de culpa. A poesia lírica amorosa de Gregório de Matos expressa um idealismo amoroso, revelando uma sensualidade, ora grosseira, ora de rara fineza. Então vejam que ele é um autor ali que está sempre entre os extremos, né? Muito religioso, nada religioso, ama, né? Muito amor, nada de amor, mais sensualidade. Então sempre foi um autor de extremos. A poesia satírica de Gregório de Matos constituiu uma crítica à sociedade baiana, da qual ele se sentia um censor e uma vítima. Sua linguagem é livre, espontânea e às vezes agressiva. Da crítica ferina não escapa ninguém: a corte, que é a nobreza, o clero, a igreja, os colonos, né, o povo, os lusos que vinham para o Brasil, os lusos, os portugueses, e aqui enriqueciam. Todos eram ridicularizados. Por causa de sua crítica, sua poesia é considerada atual. Agora a gente conversou aqui que Gregório de Matos ele pertenceu, né, a uma forma literária, né, que se chamou barroco. Vamos ver as características do barroco. Arte rebuscada e exagerada. Rebuscada porque usavam palavras difíceis, né, tinha valorização do vocabulário, vamos dizer, diferente, difícil, com presença de hipérboles. Hipérboles é uma figura de linguagem que se caracteriza como o exagero. Valorização do detalhe, dualismo e contradições. Por isso há presença de antíteses e paradoxos. Então, dualismo porque o homem estava ali pensando, né, em desfrutar a sua humanidade também, e estava pensando na vida e na morte, no pecado, né, no céu e no inferno. Esse era o grande dualismo dessa época barroca. E também antíteses, são figuras de linguagens
que realmente por esse dualismo entre céu e inferno, né, que apresentam ali palavras contrárias, vida, morte, céu e inferno, por isso que eram utilizadas muitas antíteses nessa época do Barroco. E os paradoxos, né, são aquelas ideias que ao mesmo tempo você tem uma ideia, a segunda ele já não faz muito sentido, por conta desse dualismo entre Deus e o ser humano. Obscuridade, complexidade, sensualismo. Então, tudo isso aqui também características do Barroco. Dois estilos de linguagem, cultismo e conceptismo. O cultismo diz em relação aqui, né, ao culto da palavra, ao uso de palavras, né, a forma da poesia perfeita, que era uma característica de Gregório de Matos. E conceptismo, né, falava das concepções, das ideias. O que aprendemos nesse vídeo? Que Gregório de Matos é um importante escritor brasileiro do período barroco. Sua obra é considerada atual por ser uma crítica da sociedade. A biografia é uma narrativa que contextualiza autor e obra e ajuda na sua compreensão. Neste vídeo nós falamos sobre a biografia. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve.